Fala galera, estamos aqui com mais uma aula e hoje a gente vai continuar falando sobre a segunda lei de Newton e hoje com uma situação diferente. Primeiro vamos fazer só um breve resumo do que a gente viu, né? Aprendemos na última aula que a força resultante em um corpo é igual a massa vezes a aceleração, ou de outra forma a gente vai entender que a força necessária para acelerar um corpo, né, de massa m vai ser proporcional a essa equação que a gente deixou aqui. Então, três exemplos para a gente ver como essa equação pode nos ajudar. Por exemplo, no exemplo aqui verde, nós temos um corpo de 7 kg que está sendo aplicado nele uma força de 14 newtons. Então, qual será a aceleração que esse corpo iria receber? Então, fazendo a equação rapidinho, a gente consegue descobrir que a aceleração seria de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, massa vezes aceleração dá igual a força. Nesse outro caso aqui, nós temos um corpo que está sendo aplicado uma força de 16 newtons e a aceleração que ela adquiriu foi de 4 metros por segundo. Então, qual é a massa do corpo? Eu também consigo descobrir com isso aí, que a massa vezes a aceleração é igual a 16 newtons, então a massa tem que ser igual a 4 kg, então assim eu sei qual é a massa desse corpo. No último caso aqui eu tenho um corpo que tem 10 kg e adquiriu uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então que força foi necessária para fazer isso? Então só massa vezes aceleração igual a força. Então a força aqui no caso foi de 30 newtons. Então é assim que a gente usa essa equação da segunda lei de Newton. Agora a situação que a gente vai estudar hoje é a seguinte: imagine agora que esses três corpos estão conectados, talvez por exemplo como por um fio, como eu coloquei aqui, ou talvez estivesse simplesmente um junto do outro. Nesse caso aí as coisas iriam mudar, porque a gente agora teria que considerar a força resultante no sistema todo e a aceleração do sistema todo. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver agora. Muito bem, então como é que a gente vai fazer aqui? Nesse caso, nós temos um sistema de corpos, esse corpo de 6 kg, um de 4 kg e outro de 10 kg, e nós temos cada corpo a aceleração, porque estão todos sendo sob o efeito da força, né? A gente viu na segunda lei de Newton que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quando a gente for tratar de um sistema, então, a gente vai modificar um pouquinho só essa equação para ficar assim. A força resultante vai ser igual, então, a somatório das massas vezes a aceleração. E essa equação nova, por assim dizer, que é a mesma, né? Vai nos dar algumas dicas valiosas. A primeira dica é que percebam que a aceleração aqui é a mesma aceleração cá, não mudou nada. Então significa que a aceleração que a gente achasse, se a gente fosse tratar de um corpo só, seria a mesma aceleração que a gente tratando do sistema. Então vamos ver, suponha aqui nesse sistema aqui, eu tenho a aceleração desse corpo, eu tenho a aceleração desse corpo aqui, eu tenho a aceleração desse corpo aqui. Essas acelerações aqui, que pode parecer que cada uma diferente, na verdade é a mesma aceleração de todo mundo. Todas elas são iguais. A 1 é igual a 2, que é igual a 3, que é igual à aceleração do sistema. Isso aqui é valioso, porque se a gente achar a aceleração de 1, a gente achou do sistema todo. A outra parte que é muito importante é essa aqui, né? Agora nós temos o somatório das massas, que pelo jeito que eu coloquei aqui, eu estou querendo dizer que ela dá a mesma coisa que se fosse uma massa só. Tá vendo só a equação de hoje com a da outra aula? Então isso nos quer dizer o seguinte: a gente tem esse corpo, esse sistema com vários corpos com massas diferentes. Eu poderia entender esse sistema simplesmente assim, como se fosse um grande corpo com a massa somada deles todos. Então esse sistema aqui eu posso entender assim, como se fosse esse sistema, eu posso entender assim, como se fosse um corpo só de 20 kg que está acelerando com a aceleração igual à aceleração do sistema. Aí eu consigo achar a força resultante no sistema, ok? Agora vamos falar um pouco sobre a força, como é que funciona a distribuição de força nesses sistemas. Muito bem, e quando a gente falar de forças nesse sistema, a gente vai ter que ter atenção com como a gente está encarando essas forças. Bem, em primeira parte, né, é bem simples. Suponha que nesse sistema que a gente está estudando aqui hoje, tem uma aceleração aqui de 5 metros por segundo ao quadrado, porque eu apliquei uma força neles de 100 newton, ok? Então os dados são esses. Pela segunda lei de Newton, eu sei qual é a força resultante em cada corpo, né? Por exemplo, eu sei aqui, ó, massa 10, aceleração 5, eu sei que a força resultante nesse corpo aqui é 50 newtons. Eu sei também que a força resultante aqui, 5 vezes 4, é 20 newtons, e sei também que a resultante aqui é 30 newtons. Perceba como tudo se encaixa. Se eu somar 30 com 20 com 50 newtons, eu vou dar os 100 newtons iniciais aqui que eu apliquei. Ótimo, isso aí já mostra que tudo está dando certo. Mas vamos entender por que acontece essa distribuição tão certinha aqui no sistema. Vamos ver. Em primeiro lugar, vamos admitir uma coisa, né? Eu não aplico os 100 newtons em todo mundo, eu apliquei só aqui, nesse corpo de 10 quilos, né? Então, como é que acabou a força indo sendo conduzida, sendo distribuída certinho para cada lugar?
Vamos usar o bom senso? Eu apliquei 100 newtons para a direita aqui, né, no corpo de 10 kg. Mas a gente sabe pelo experimento aqui que a força resultante nele, resultante lembra que é o somatório de todas as forças, né, vetorial, é 50 newton, ou seja, se eu apliquei 100 só sobrou 50, significa que tem 50 newton, por assim dizer, vazando, né? E vazando por onde? Como aqui está conectados pela corda, se fosse em contato seria pelo contato, mas como é a corda, então está vazando pela corda aqui 50 newton, ok? Isso aí já explica a situação do corpo de 10 kg. Eu apliquei 100, 50 passou, ficou 50 acelerando. Ok? Agora aqui, eu sei que aqui é uma corda, então pela corda eu sei que tem 50 para lá e tem 50 para cá. Muito bem, significa então que tem 50 newtons aplicados nesse corpo de 4 kg, mas isso é demais, gente. Se eu botar 50 newtons num corpo de 4 kg, a aceleração que ele ia conseguir ia ser maior, mas eu sei que a resultante dele é apenas 20. Então, esse 50 newtons está demais. Significa que o que? Vazou, por assim dizer, né? Pela cordinha aqui, vazou uma quantidade de força. Que quantidade foi essa? 30 newton. Observe que agora faz sentido. 50 newton aplicou aqui na força no corpo de 4 kg, mas 30 vazou, então significa que a resultante dele foi 20 newton certinho. E como eu sei que é pela lei da ação e reação, se eu apliquei 30 newtons na ponta de uma corda, na outra ponta também tem 30 newtons. E observe como tudo se encaixa, esses 30 newtons aqui, justamente os 30 newtons do último corpo de 6 kg. Então, gente, é isso que acontece quando tem um sistema de corpos. Se a gente aplicar uma força, vai acontecer essa transmissão de força de um para o outro, de forma que cada corpo vai ter a mesma aceleração, mas a força resultante em cada corpo vai ser diferente, proporcional à sua massa. Mas a força, se a gente for acabar juntando todas elas, vai acabar encontrando o valor da força resultante total do sistema. Ok? Espero que tenha gostado dessa aula. Não deixe de seguir o canal, né? Não deixe de assinar, não sei como é que fala isso mesmo, ou ir curtir nossos vídeos. Até a próxima, gente!